Em novembro de 2018, em uma conferência em Hong Kong, um homem subiu no palco e soltou uma bomba que ninguém esperava. O seu nome era He Jiankui. A sua revelação, ele havia criado os primeiros bebês geneticamente editados da história. 2 embriões humanos, manipulados ainda antes de nascer, tiveram o DNA reescrito para que viessem ao mundo imunes ao HIV. Em segundos, o anúncio transformou esse cientista no homem mais odiado do planeta. A pergunta que poucos fizeram naquele momento é: e se o verdadeiro vilão não fosse ele, mas sim a China? Vem comigo que eu vou te explicar exatamente como é essa história. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Bora lá? Para entender por que esse caso apavorou o Ocidente, a gente primeiro precisa conhecer a tecnologia que foi usada para isso, chamada de CRISPR-Cas9. Pensa basicamente no DNA como se ele fosse um livro de 3 bilhões de letras. O CRISPR funciona como se fosse uma tesoura capaz de cortar, apagar ou substituir alguns trechos desse livro. É como se fosse editar um arquivo no Word, só que o arquivo, na verdade, aí é a essência da vida humana, é o próprio DNA. Isso significa que você pode programar um bebê antes mesmo dele nascer. Pode mudar a cor dos olhos, a altura, o corpo atlético, ou coisas mais sombrias, tipo a resistência à dor, a velocidade de reação, a imunidade a vírus e doenças. Você pode fazer o que você quiser. E aqui vem um detalhe que dá calafrios. Essa mudança não fica só naquele bebê. Essas mudanças, elas vão passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. É basicamente uma mutação programada que vai durar gerações com aqueles bebês como o Marco Zero. Quando o anúncio aconteceu, cientistas do mundo inteiro ficaram em choque. Chamaram aquilo de prematuro, antiético e até criminoso. Existe um consenso entre os cientistas de não mexer no DNA humano. Não tem garantias nenhumas de que os bebês não vão desenvolver nenhum tipo de mutação perigosa. Ou pior, a edição genética usada às vezes nem era necessária. Existem métodos seguros para impedir a transmissão do HIV para o feto. O que o cientista chinês fez não foi exatamente um tratamento para trazer aos bebês uma imunidade ao HIV. Foi literalmente um experimento arriscando com vidas humanas. O resultado, o cientista foi preso, foi condenado e foi silenciado. Mas isso mostrou uma coisa muito sombria. A China está muito à frente do Ocidente em basicamente tudo. E na área de engenharia genética também. Mas esse não é o maior problema. O maior problema está aqui. Os regimes autoritários, normalmente, eles não prendem uma pessoa só para punir. Às vezes, eles prendem para esconder o quanto já avançaram. E, às vezes, eles se apropriam da tecnologia que foi inventada. A China, como um país autoritário, possivelmente tem nas mãos a chave para criar super-humanos. O escândalo dos bebês CRISPR não foi um acidente isolado. Ele mostrou que a China estava disposta a cruzar uma linha que o Ocidente dizia ser intocável. Enquanto a Europa e os Estados Unidos, que sabiam como fazer isso, estavam debatendo em comitês de ética sobre a edição de DNA humano, a China foi lá e provou que essa barreira já foi quebrada. Eles não pediram permissão, eles só foram lá e fizeram. E a pergunta que assombra os Estados Unidos, Londres e Bruxelas é o seguinte: por que Pequim usaria esse poder? Imagina, soldados geneticamente projetados para não sentirem dor, resistir a doenças e obedecer sem questionar, com reflexos sobre-humanos, força muscular aprimorada e uma imunidade que faria um exército inteiro rir na cara de uma pandemia. Isso não é um roteiro de Hollywood. É exatamente o tipo de cenário que os generais do Ocidente temem. E agora, com essa tecnologia, é exatamente o tipo de coisa que a China pode fazer. O pesadelo não para só no campo de batalha. Com essa tecnologia de edição de DNA, a China também pode moldar uma elite genética. Crianças de famílias ricas nascendo com upgrades de DNA, enquanto os pobres permanecem vulneráveis a doenças comuns. Isso é um prato cheio para um mundo completamente dividido, não entre ricos e pobres, mas entre pessoas modificadas e não modificadas geneticamente. E adivinha quem seria o líder dessa nova divisão? A China. Esse caso dos bebês geneticamente editados foi só a ponta do iceberg. Ele revelou uma verdadeira ambição chinesa: liderar a Guerra Fria da biotecnologia. Se o século XX foi definido pela corrida nuclear, o século XXI, sem dúvida, pode ser definido pela corrida genética. E enquanto o Ocidente ainda discute limites éticos, a China já mostrou que está disposto a avançar a qualquer custo, passar por todas as barreiras e simplesmente fazer o que quer fazer. O medo não é de bebês sob medidas, escolhendo a cor dos olhos ou a altura, mas o medo é uma geração inteira sendo moldada em segredo nos porões de laboratórios militares, pronta para redefinir o equilíbrio do poder do planeta, trazendo a China como uma grande potência não só econômica, mas militar, transformar os chineses em uma raça humana superior.
A caixa de Pandora já foi aberta. A fórmula para editar o DNA e criar super-humanos é barato e relativamente simples. E a China, com esse experimento, mostrou que é possível sim fazer. A China, ela provou que é possível editar seres humanos. A única dúvida é, quem vai usar isso primeiro em larga escala? Será que a China já está criando uma geração silenciosa de super-humanos, enquanto o Ocidente ainda perde tempo em reuniões de comitês? Uma coisa é certa, no futuro, o maior poder não será de quem controla o petróleo, nem de quem controla a tecnologia digital. O verdadeiro poder vai estar na mão de quem controla o código genético da próxima espécie dominante da Terra. A caixa de Pandora já foi aberta, mas e o futuro? O que nos espera agora? A questão é que existem no mundo 2 bebês geneticamente modificados andando por aí. Hoje, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com eles. Imagina ser uma criança que carrega no corpo a prova viva de que o DNA humano pode ser manipulado com um software. Essas meninas, esses bebês, não são apenas pessoas, eles são protótipos. E é aqui que o medo fica ainda mais sombrio, porque se alguma coisa der errado com a saúde dessas crianças, ninguém sabe como consertar. Se der certo, elas podem se tornar a primeira geração de um novo tipo de ser humano. Elas estão geneticamente modificadas levemente. Elas são imunes ao HIV. Mas e se isso gerar mutações e mudanças no DNA a níveis que nós não compreendemos? É uma questão extremamente complexa e mostra, sim, que esse é uma evolução do ser humano. E você acha que só a China pensou nisso? O Ocidente, ele condenou, gritou, publicou vários artigos indignados. Mas nos bastidores, a gente sabe como funciona. Laboratórios americanos, russos e até europeus, eles sabem que não podem ficar para trás. Se um país consegue criar soldados que resistem a armas biológicas, os outros também vão querer. Eles também vão querer esses soldados. Se um país quer criar uma elite de crianças inteligentes, os outros não podem ficar para trás e aceitar ser uma população inferior. É o mesmo dilema da bomba atômica. Ninguém queria usá-la, até que alguém usou primeiro. Depois, todo mundo queria ter, até os dias de hoje. Antes, foi uma corrida nuclear. Agora, a gente está diante de uma corrida genética. Mas existe um outro detalhe de que pouca gente comenta. Aqui, a história não é sobre o poder militar, é também sobre o dinheiro. Hoje, terapias genéticas já custam milhões de dólares por paciente. São os medicamentos mais caros da história. Imagina quando isso for aplicado em embriões. No futuro, ter um filho natural pode ser considerado irresponsável, quase criminoso. A pressão social será imensa. Por que você não deu ao seu filho uma chance de nascer sem doenças? Por que você não programou uma inteligência acima da média? Por que você deixou ele nascer simplesmente humano demais? O mercado não vai perdoar. A desigualdade não será mais sobre ter ou não dinheiro. Como eu disse, ela vai ser sobre ser ou não geneticamente humano. Isso tudo parece muito uma utopia, parece uma coisa de outro mundo. Mas volta os seus olhos para a China. A China já é um regime que investe bilhões de dólares em inteligência artificial, em supercomputadores e em vigilância em massa. Um país que coleta DNA em larga escala da maior população do planeta está armazenando informações genéticas de milhões de pessoas. E se esse banco de dados for usado para projetar um exército inteiro de super soldados? Homens mais altos, mais fortes, mais rápidos, imunes a doenças, programados para obedecer sem questionar. É o sonho de qualquer ditador e o pesadelo do Ocidente inteiro. Porque no final das contas, essa tecnologia pode transformar a guerra em algo desigual. Não seria mais homem contra homem, seria homem contra algo além do humano. Seria um homem contra um super-homem. É aqui que a gente chega num ponto sem retorno. A gente tem 2 futuros na nossa mão. No primeiro, os países concordam em respeitar limites, usam a edição genética apenas para curar doenças e evitam mexer naquilo que nos torna humanos. No outro futuro, um país decide ignorar essas regras. Ele decide apostar no risco e cria a primeira geração de super-humanos. Quando isso acontecer, não tem como voltar atrás. Os outros países vão todos correrem atrás. É o que aconteceu com a guerra nuclear e é o que vai acontecer com a guerra genética. O mundo vai ser dividido em 2 espécies, os editados e o resto. O escândalo de 2018 não foi sobre um cientista ganancioso em busca da fama. Foi um aviso. Um sinal de que o futuro já começou e que a China pode estar anos à frente nessa corrida invisível. Enquanto o Ocidente se perde em comitês, relatórios, discussões, Pequim já foi lá e já mostrou que está disposto a fazer o que ninguém mais tem coragem. A pergunta que fica ela é simples, mas ela é completamente assustadora. Quando a primeira geração de super-humanos aparecer diante de nós, o que vai acontecer com o resto da humanidade? Curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo para eu saber o que você pensa dessa loucura. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Aqui no Fio da Navalha, a gente fala as verdades. Verdades que ninguém quer falar.